Então, bom dia a todos. Antes de mais, pedimos desculpa pelo atraso. Chegamos então ao segundo dia das nossas jornadas do ARAD, neste encontro entre margens. E, como já perceberam, neste momento do nosso programa vamos descobrir o que acontece quando a oficina vira museu. E então tenho a honra de apresentar desde já o presidente da RTA, da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, que será então o presidente desta mesa e que, portanto, começará aqui com umas breves palavras. Obrigada. Muito obrigado, Rita. Bom dia a todas e a todos. Agradecer a vossa resistência, 2 dias de jornada já, um fim de semana apelativo. Estamos numa zona em que apetece estar ao ar livre e não fechados e, portanto, agradecer a todos também essa resistência. Cumprimentar naturalmente a Rita enquanto moderadora e agradecer o convite à TV de Impulsos, dizer que sou fã do vosso trabalho, deste e daquele mais lato que abrange também, sobretudo, as franjas mais sensíveis da nossa sociedade e, portanto, é sempre um prazer atender aos vossos convites. Cumprimentar naturalmente a mesa que nos acompanha, da adega do Convento do Paraíso, Vanessa Simões, aconselho vivamente a irem à venda. É aqui bem perto, portanto, vale a pena visitar. O enoturismo tem sido claramente uma aposta do Turismo de Portugal e nossa, como uma forma de ir buscar raízes. Se calhar muita gente não sabe que nós temos a terceira adega, a terceira cooperativa mais antiga de Portugal, que temos desde os fenícios as primeiras produções de vinho e, portanto, somos das regiões mais antigas na produção de vinho. Da Casa do Medronho não está o Eleutério Torrado, teve um problema de saúde. Sim, por motivos de saúde. Da Conserveira do Arade, Saboreal, ou Saboreal, Vicente Juncker. Juncker. É um nome, nome conhecido na União Europeia. Sim, senhora, da Conserveira, que todos nós conhecemos e, aliás, é uma das matérias principais quando olhamos para recursos do ponto de vista do turismo industrial. Agradecer também ao Vicente esta disponibilidade, do Museu de Portimão, que nos acolhe, em último, mas sempre relevante, e é sempre um prazer estar aqui nesta casa que consegue granjear tanto reconhecimento internacional. O nosso diretor, José Gameiro, obrigado por nos acolher também aqui. Somos sempre bem recebidos nesta casa e é um bom exemplo de como se casa indústria, cultura e hospitalidade. Portanto, muito obrigado também. Eu não vou demorar muito, porque os especialistas estão aqui nesta mesa. Quero-vos confessar que há uns anos atrás, quando no Turismo de Portugal se lançou o desafio de desenvolver o turismo industrial, eu confesso-vos que a primeira ideia foi estranhar um bocadinho esta aposta para o Algarve. Desafiaram todas as regiões e, obviamente, aquilo que faço sempre tenho uma equipa, felizmente, bem preparada, vamos lá recolher recursos. E depois começámos a olhar para o território, a trabalhar com os agentes, a trabalhar com as autarquias e percebemos que, se olharmos para o turismo industrial numa perspectiva um bocadinho mais lata, nós temos, de facto, um património que é relevante, que nos diferencia e que permite a diversificação da oferta. Nós sabemos todos da nossa sazonalidade, da nossa litoralização, do esforço que temos que fazer para gerar novas motivações de visita à região que não estejam dependentes apenas do clima ou das férias escolares, que possam, no fundo, gerar interesse para percorrer todo o território. O turismo industrial, apelando aqui a uma definição mais sintética, refere-se a experiências desenvolvidas em locais de indústria, viva ou património industrial, relacionadas com produtos e os processos de produção ou com o seu passado histórico e cultural. E se nós nos reportarmos a experiências como descer a uma mina de salgema, como podemos fazê-lo em Lolé, e eu aconselho vivamente a quem ainda não teve essa experiência a poder desfrutar dela, porque ela está ao nosso dispor
e é fabuloso descer àquelas galerias 230 metros abaixo do nível em que nos encontramos normalmente em Lolé e conhecer todo aquele processo de mineração, visitar salinas e saber como se colhe, por exemplo, e se conserva a flor de sal. Hoje já há, inclusive, uma réplica do usufruto do Mar Morto, dos banhos a flutuar, das lamas, de comida que é feita ao sal, de uma série de experiências bastante ricas. Aliás, vamos ter a oportunidade de fazê-lo também já na terça-feira com a Senhora Secretária de Estado. Descobri como é produzido o azeite no lagar. É muito interessante, por exemplo, visitar os viveiros de Monte Rosa e perceber como é que na altura dos romanos se produzia o azeite, de que forma é que ele era relevante na economia de então e hoje. Aprender as várias fases da extração e transformação da cortiça. Nós sabemos todos que a cortiça está intrinsecamente ligada ao interior do Algarve, que há concelhos que existem hoje, fizeram há pouco tempo, 100 anos, como São Brás, porque a indústria corticeira era relevante e levou a essa autodeterminação. Sabemos que a melhor cortiça dos melhores vinhos do mundo tem origem aqui no Algarve. Sabemos também, por exemplo, que visitar uma fábrica de conservas é uma experiência inigualável e o museu faz, obviamente, também aqui um papel muito relevante neste nível. Foi talvez o pioneiro a nível nacional a identificar esta temática e a conseguir trabalhá-la de forma reconhecida internacionalmente. No âmbito do grupo dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, há um trabalho que temos vindo a desenvolver, que inclui naturalmente o levantamento da oferta, locais que já proporcionam visitas, experiências que já são possíveis realizar no território, do potencial também, porque há outros sítios que têm condições para, sendo desenvolvidas, poderem ter essa maturidade, e depois também ações de capacitação dos agentes envolvidos e, finalmente, naturalmente, a sua divulgação e a sua promoção. Foi já publicado um guia de boas práticas do turismo industrial, estão já em curso ações de capacitação, foram já desenvolvidos webinars, workshops, ações B2B e até durante a BTL também. E queria apenas terminar dizendo que, da primeira apanhado que fizemos, podia pôr aí no Inspire-se, se faz favor. Nós já temos no nosso site um separador para o turismo industrial. E aqui temos, pode-se baixar um bocadinho, já recursos identificados, cá estão os vários que aqui conseguimos identificar, são naturalmente os nossos palestrantes também aqui bem representados, para vos dizer que já é possível consultar essa informação no Visita Algarve há um tempo a esta parte. Naturalmente que aqui os nossos representantes têm ali dos exemplos mais icónicos que já estão no nosso Visita Algarve. Não quero demorar, o painel tem bons interlocutores, são especialistas. Muito obrigado pela vossa colaboração e bom trabalho. Obrigada então, João Fernandes. Portanto, como vimos aqui, como podemos constatar pela intervenção do Presidente da RTA, realmente a região tem vindo a fazer este trabalho também de valorização e de afirmação do destino enquanto na vertente também do turismo industrial. Temos aqui os exemplos que estão neste painel. Portanto, deste trabalho de recolher os tais recursos, estes recursos da região que poderão também ser convertidos e ter esta vertente de produtos turísticos, nós também, a Teia de Impulsos, a Comissão Organizadora, tivemos este trabalho de identificar aqui alguns projetos. Decidimos ter aqui no nosso painel um projeto, portanto, com esta vertente também de turismo industrial de cada uma das terras do Arado e, portanto, sem mais demoras, e eu sei que é cedo, mas vamos começar pelo vinho. A oficina começa então a virar museu na Quinta da Mata Mouros, em Silves, que integra também a Rota da Laranja, e é ali que encontramos a Adega Convento do Paraíso, que aliás ontem no Algarve de Honra nos brindou com alguns dos seus vinhos. Começando pelas senhoras, recebemos então Vanessa Simões, que é responsável de enoturismo da Adega,
que, portanto, é licenciada em Estudos Artísticos pela Universidade do Algarve, trabalhou há algum tempo no município de Silves e mais tarde ingressou então na área do turismo, também enquanto Group Ski Account Manager. Com a pandemia trocou assim um bocadinho de rumo e, portanto, vamos conhecer então a sua história. Obrigada. Olá, muito bom dia a todos. Agradecer o convite da Teia de Impulsos à adega do Convento do Paraíso e, portanto, estou aqui hoje bastante entusiasmada por vos apresentar um pouco deste projeto que passou, que mudou completamente aqui a minha vida e a forma como trabalhava, ou continuo a trabalhar no mundo do turismo, mas desta vez aqui mais ligada aos vinhos. Portanto, a minha formação, eu comecei por estudar na Universidade do Algarve estudos artísticos, sempre vi a minha vida de uma forma mais artística. De todas as formas, acabei por inverter aqui um bocadinho os papéis e apaixonei-me pela área do turismo. Trabalhei maioritariamente em back-office e com a pandemia vi-me forçada a trocar o back-office pelo front office e acabei por me tornar ali o rosto da adega do Convento do Paraíso. O projeto é de 2012, a nossa vinha foi plantada em 2000. Atualmente temos visitas regulares, somos procurados por os mais diversos mercados, neste momento até mais americanos e canadianos. Temos diferentes propostas, desde as visitas mais simples até recentemente um piquenique na vinha que começámos este ano a organizar e que, portanto, prevemos que seja um programa de muito sucesso. Para quem não conhece tão bem aqui este mundo dos vinhos, portanto, os vinhos do Algarve têm, em união, têm vindo a fazer aqui um percurso muito interessante e a conseguir mudar muitas ideias já preconcebidas de que o vinho do Algarve não tinha a qualidade como, por exemplo, uma outra região, mas isso temos vindo a provar que não está correto. Aliás, o nosso clima é tão bom ou melhor que, por exemplo, o Alentejo, que é uma região que é bastante admirada. Aqui é possível fazermos diferentes tipos de vinho de acordo com os diferentes terroirs que aqui existem. Falando também um pouco sobre as castas, no Convento do Paraíso temos 7 castas diferentes e vamos fazer uma nova plantação para o próximo ano de mais 12 hectares e num total iremos ter 24 hectares de vinha. E deixo o convite a todos que queiram visitar e conhecer para entrarem, portanto, falarem connosco e virem conhecer um pouco do que se faz no Algarve. Obrigada, Vanessa. Então, vamos agora visitar uma fábrica de conservas. Todos são convidados a visitá-la no Parchal, em Lagoa, onde desenvolve a sua conserva artesanal, a petiscada, partilhando um pouco do seu saber fazer. Quem nos guia nesta visita até à conserveira do Arade é o seu fundador, juntamente com o seu sócio, o artesão conserveiro Vincent Juncker. Economista de formação e especializada em desenvolvimento hoteleiro e turístico, da sua carreira contam também cargos de direção no estrangeiro, nomeadamente no grupo Warwick Hotels, no Pacífico Sul, e reza a sua nota biográfica, que foi quando visitou o Museu de Portimão, que teve aqui um pouco da ideia de criar uma fábrica de conservas.
Portanto, vamos saber se foi realmente assim. Ok. Bom, duas palavras em primeiro lugar para agradecer do convite, a oportunidade que nos é dada de falar da nossa experiência a nível de turismo industrial. Agradecer também a teia de impulso destas organizações. Eu acho que é fundamental nesta bacia do Arade de juntar as forças, as ideias e também de juntar isto para imaginar o futuro desta região. Como viu, eu tive a oportunidade de trabalhar no estrangeiro, em outros paraísos, e para mim esta região é o melhor paraíso que eu descobri, até decidi vir para cá para viver. Ou seja, eu quero participar pessoalmente neste desenvolvimento e o futuro desta região, que não pode ser simplesmente o turismo de praia, mas acho eu que, pessoalmente, temos que pensar o turismo e todas as atividades à volta e todas as indústrias que existem aqui com o motor desta economia para permitir aos locais, aos moradores desta região, de ter melhores condições de vida. Eu fico sempre muito horrorizado com o nível salarial das pessoas cá no Algarve. E se nós queremos ser europeus, eu sou um. Acredito nisto. Temos que aqui recuperar o atraso salarial, pelo menos com os outros países. Ou seja, os outros países deveriam ver o Algarve, Portugal, não só como uma destinação turística, mas também com um ator económico a sério, porque é da Europa. Bom, isto só para dizer o início, para vocês entenderem que eu sou do vosso lado, mas eu queria vos dizer que eu sou Vicente, eu sou belga, eu sou um dos felizes sócios da Conserveira do Arade, que desenvolvi em 2015 com o meu sócio Manuel Mendes. Feliz porque hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto, que é da minha empresa, mas também feliz porque a ideia de criar esta fábrica foi a poucos metros daqui, acho que foi mesmo ao lado das placas esmaltadas do museu que está ali ao lado, que eu tive esta ideia talvez louca de criar uma fábrica de conservas. E porquê esta ideia? Porque talvez eu venho de uma região na Bélgica onde houve um passado industrial muito importante, que conheceu também um declínio desta atividade industrial. Todos os anos ver empresas fechar, 500 empregos perdidos, 1000 empregos perdidos, e a incapacidade desta região, da minha região na Bélgica, de se reinventar. Aqui houve outras razões, e também o turismo chegou para finalmente compensar a perda industrial desta região, mas a perda industrial desta região foi uma perda da cultura local. Temos que dizer as coisas claramente. Acho que estas decisões, poderíamos falar sobre as razões que foram natural naquele momento para terminar com a indústria conserveira nesta região, mas houve estratégias aí completamente erradas. Hoje em dia nós sabemos, eu digo sempre isto, mas eu acho que quando se compara o número de trabalhadores que havia no ramo conserveiro nesta bacia do Arade, não temos o mesmo número de trabalhadores no ramo turístico hoje em dia. É terrível, mas é um facto. Ou seja, esta fábrica de conservas, como eu estava a dizer, a ideia foi aí, entre a ideia e a criação, passou 2 anos. Passou 2 anos e criamos a fábrica em 2015, abrimos a fábrica em 2015, e desde aí nós desenvolvemos a nossa atividade de produtores conserveiros, focado sobre, em primeiro lugar, este tipo de conservas. Eu espero que toda a gente conheça isto, não sei, mas eu falo disto rapidamente. São as nossas petiscadas sobre a marca Sabor Real. É um desfiado de peixe misturado com legumes e condimento do Algarve. Começamos desta forma com a ideia que precisávamos ser radicalmente artesãos
é uma ideia, uma filosofia, mas é também um modelo de negócio. Há 7 anos que nós iniciamos este projeto e acho que este modelo de negócio foi comprovado, porque é uma empresa em equilíbrio, que é em grande desenvolvimento este ano, mas é um modelo comprovado. Ou seja, isto foram as primeiras conservas que nós produzimos e desde o ano passado era uma ideia que nós tínhamos há muito tempo de criar também latas de conservas com sardinhas e nós lançamos uma nova linha de produção e isto talvez fala mais dentro do inconsciente coletivo, porque naturalmente aqui a grande maioria das conservas produzidas na Bacia do Arado eram deste tipo. Só que nós estamos a fazer isto de uma forma radicalmente diferente também, mas isto é um outro debate. Ou seja, 2 marcas, isto é a marca Papins hoje e a marca Sabor Real antes. Ou seja, para falar rapidamente do desenvolvimento também, porque me parece fundamental dizer qual é a saúde das empresas nesta região. Começamos em 2015 e desde 2015 conhecemos todos os anos um crescimento entre 20% e 40%. Uma empresa que começou com 3 trabalhadores, que hoje em dia tem 8 trabalhadores, é uma pequena empresa. E este ano, com a chegada destas novas conservas, se nós fazemos uma comparação com o ano passado, estamos sobre um crescimento de 95%. Ou seja, a nossa fábrica está em grande evolução e nós temos muito orgulho de passar ou de fazer conhecer a gastronomia ou os produtos daqui através do mundo. Estamos vendidos na Europa inteira, também em alguns países da Ásia, Hong Kong, Singapura, Macau, no Canadá também. O que nós podemos dizer é que o Algarve e o Barlavento, pelo menos, têm lata. Tem lata e hoje em dia é triste, mas a realidade, eu gostaria de ver outras fábricas chegar aqui, mas somos a única fábrica de conservas de peixe do Barlavento Algarve. Agora, talvez focar um bocado mais sobre a questão do turismo industrial, e para esta razão que estamos aqui, eu vos dar um retorno da experiência que nós temos. Eu acho que desde o início da nossa fábrica, conhecemos temos um capital de simpatia muito importante das populações algarvias, porque naturalmente estamos a trabalhar num ramo que é altamente cultural. Todas as famílias eram ligadas à indústria conserveiras, à arquitetura. Temos alguns vestígios, o museu a maior imagem, mas nós temos desde o início um capital de simpatia muito importante e diretamente tivemos pessoas que nos perguntavam se era possível visitar a nossa fábrica. E fizemos isto de bom gosto porque gostamos de mostrar o que estamos a fazer, mas não estruturamos esta oferta logo no início porque a nossa primeira profissão é de ser produtores. Isto para dizer que nós demoramos tempo para estruturar a nossa oferta, que já estava a ser preparada antes do Covid, mas tivemos que parar porque as visitas eram proibidas. Nós lançamos um flyer no final do ano passado e nós estruturamos um bocado melhor as visitas e desde o início do ano nós fizemos realmente o esforço de receber clientes regularmente. Temos em média entre 4 ou 5 grupos de pessoas todas as semanas, grupos que vão de 4 pessoas até 18 pessoas que vêm visitar a nossa fábrica. A visita é bastante simples porque a nossa vontade é de mostrar o que é que nós estamos a fazer. É partilhar isto com as pessoas que vêm nos visitar. Depois desta explicação de todos os processos produtivos, nós vamos com eles provar os nossos produtos e naturalmente temos um espaço de loja pequenininho onde é que eles podem comprar os nossos produtos. Eu sinto que é um verdadeiro interesse
porque talvez mais durante o inverno nós estávamos a falar de sazonalidade, não há sazonalidade sobre as visitas. E talvez há mais interesse durante o inverno, porque nós temos aqui no Algarve pessoas que no inverno vêm aqui por prazos maiores, precisam atividades. Precisam absolutamente atividades que sejam totalmente diferentes do que sempre o Algarve transmitiu. Eu queria dizer isto, mas é uma informação que eu acho interessante partilhar. O segundo sítio mais visitado na França, depois da Tour Eiffel, é o museu da Airbus, é o centro de produção Airbus em Toulouse. Ou seja, a questão do turismo industrial não é uma ideia, é um facto. As pessoas gostam de ver as produções, gostam de aprender como é que isto é feito, e para nós, cá no Algarve, é fundamental, porque talvez em vez de investir em grande marketing gastronómicos, em publicidades ou outras coisas, fazíamos bem melhor de mostrar o que é que estamos a fazer e de ganhar aos poucos cada pessoa, visitantes, e transformá-los em embaixadores, finalmente, das nossas produções. Ou seja, a sazonalidade acho que não existe no turismo industrial, e acredito honestamente que o futuro do turismo industrial no Algarve pode ser um elemento chave, porque hoje em dia a praia já está vendida, temos as melhores praias do mundo, Benagil, já estão falados em todos os sítios, mas falta ainda sítios icónicos em termos de turismo industrial. Eu vou talvez fazer um sonho com vocês, mas eu não vou mentir. Nós estamos com uma necessidade de crescer. A nossa fábrica não está saturada, mas as previsões a curto prazo, talvez mais rápido do que nós achávamos, vai necessitar de se estruturar de uma forma diferente. Não tínhamos apostado no início no turismo industrial, mas eu acho que é fundamental de pensar o futuro da nossa empresa com um sistema de acolhimento que vai ser adaptado, porque hoje em dia nós temos alguns fatores limitantes a nível das visitas, é a nossa localização. Estamos numa zona industrial sem charme nenhum, dentro de um edifício que é basicamente o armazém, que não tem charme nenhum, não temos o espaço adaptado para acolher de forma correta, bem que nós tentamos fazer o mais que nós podemos, mas dentro da nossa fábrica é um espaço de loja, um espaço para fazer as explicações e tudo isto, ou seja, há muitas coisas para fazer, é o nosso futuro claramente. O fator limitante também é o tamanho da nossa empresa, somos poucos. Sou eu que faço as visitas da fábrica e tenho que recusar regularmente pessoas ou grupos para vir, simplesmente porque eu tenho que cuidar de outras coisas e cuidar também de fazer entrar dinheiro dentro da empresa. Mas a atividade turística é lucrativa, é uma fonte de rendimento que poderia ser estruturante também para criar outros empregos. Eu acho que isto é uma boa ideia. Ou seja, nós temos que ser incluídos cada vez mais dentro do turismo local. Isto é uma evidência. Eu faço um sonho, como eu estava a dizer com vocês, de partilhar esses sonhos e talvez fazer entrar toda a gente aqui neste sonho, mas eu tenho ideia que nós poderíamos, no futuro, criar um ponto único de interesse cá no Algarve. A Bacia do Arado já tem o maior museu a nível de conserveiro, que é este museu que nos acolhe hoje, e eu estou a sonhar com vocês de fazer no futuro o maior museu vivo à volta das conservas, da fabricação de conservas. E acho que temos toda a capacidade de fazer isto. Naturalmente,
Se nós podíamos ter uma localização como essa aqui, era fabuloso, mas eu acho que não podemos sonhar demais. Mas há um futuro possível, é um futuro que considero muito mais estruturante que a grande maioria dos investimentos turísticos que estão feitos hoje em dia. O golfe está feito. Há um campo de golfe ainda que é possível na região, talvez? Não sei. Mas há muitas coisas que estão feitas no turismo industrial, ainda há muitas coisas para fazer, é isso que nós queríamos propor a vocês todos para o futuro da nossa empresa e o futuro da região. Obrigado. Obrigada. Agradecer aqui à conserveira do Arado e ao Vicente, então, pela sua lata. Continuando aqui nas conservas, estamos ao lado de uma antiga fábrica que agora conta histórias e celebra 14 anos de existência. Hoje, pelas 17 horas, vamos ter a inauguração de exposições relativas às comemorações do aniversário do Museu de Portimão. O museu já recebeu inúmeras distinções a nível internacional e integra a Rota Europeia do Património Industrial. Temos o gosto de receber o seu diretor científico, o Dr. José Gameiro, mestre em Gestão e Administração do Património Cultural, ocupa-se das funções de formador, museólogo e consultor, membro fundador da Rede Portuguesa de Museus e da Rede de Museus do Algarve. Membro também dos órgãos sociais da Comissão Nacional do Conselho Internacional dos Museus. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, para já, agradecer e é um prazer ter-vos aqui novamente a Teia de Impulsos no Museu de Portimão. Também agradecer ao Sr. Presidente da Região de Turismo do Algarve e aos meus colegas de mesa também e a todos vocês que, enfim, preferiram esta manhã aqui um bom local. Ora bem, em relação ao Museu de Portimão, pois obviamente que se calhar já todos conhecem um pouco melhor também e eu queria só dizer ao Vincent e agradecer a influência que tivemos na sua decisão da fábrica, porque efetivamente quando nós recebemos em 2010 o prémio Conselho da Europa, foi justamente de acordo com o júri que este museu representava um bom exemplo justamente para esta linha de sul da Europa da massificação turística. E, de facto, este era um bom exemplo e, aliás, já deu resultados também a nível prático. Portanto, foi bom esse prémio e essa justificação. De facto, nós não estamos à espera, obviamente, nós não trabalhamos para fazer prémios, trabalhamos para servir e para contar histórias, digamos assim. Ora, em relação ao património industrial, e agora, mais recentemente, à questão do turismo industrial, é evidente que o património, esta noção de património industrial é muito recente, é do século XX, a sua passagem de indústria, digamos, da Revolução Industrial para património, considerado património, passou um pouco também no início do século, para a arqueologia industrial, não se fala ainda de património industrial, mas ao longo dos anos, e vocês veem aí vários guias e até vários textos e vários livros sobre os viajantes que na altura percorriam o Algarve, e o país, mas também o Algarve, obviamente, desde 1908 até 1954 são esse roteiro, e de facto não se fala aí de património industrial, mas, e vocês veem aqui, essa imagem é tirada do convento de São Francisco, é Portimão, e Portimão, portanto, ao fundo, e a nossa fábrica está ali, ainda na sua fase inicial de estrutura, que não tinha ainda a dimensão que tem hoje nos pisos, digamos assim, que subiram aqueles pisos mais junto ao rio. De qualquer modo, essa ideia de património industrial, o que é curioso é que um dos mais antigos livros, As Cartas de um Viajor, do João Arruda, em 1908, de facto, ele não fala de património, mas fala de alguns aspectos industriais desta zona, por exemplo, é uma terra algarvia, a que o futuro mais carinhosamente sorri, a sua condição de estância balnear, o seu ponto amplo e profundo de dar, já se fala da estância balnear, reparem, isto é em 1900, no início do século, o seu porto amplo e profundo, a dar guarida a vastas embarcações, a sua importante indústria de conserva de peixe, nesta altura haveriam já a fábrica Feu e o Fialho, eram as grandes fábricas desse início do século, o seu fabrico de rolhas, que já falarei um pouco mais adiante, a sua exportação de figo e sal, portanto, os fumeiros do figo, a indústria
anterior à conserva e muito relacionado até com uma figura interessante, importante, que é o Manuel Teixeira Gomes e a sua família. O sal dão-lhe foros de nervosa atividade, portanto havia aqui uma dinâmica, mas depois ele diz mais adiante, acho que na página 85, percorrida à vila, nessa altura vila, porque Portimão era Vila Nova, Portimão, visitadas algumas fábricas que são aqui os grandes monumentos a atestar a vida indígena, a vida local, no fundo. Portanto, ele aqui põe a palavra monumentos. É interessante, porque de facto é uma referência à importância que ele deu quando visitou, certamente, a fábrica Feu e não sei se a Fialho. Portanto, é um pouco este percurso deste património que, de facto, nos anos 80, 1985, há uma primeira grande exposição na Central Tejo. Nós participamos nessa altura, ainda não tínhamos museu, estávamos em comissão instaladora em 1985. A fábrica só é comprada mais tarde, adquirida. E, portanto, é essa a grande realidade que nós tínhamos aqui, o grande centro conserveiro de Portimão, que, de facto, abarca toda esta bacia das duas margens do Arado, mas chamava-se Centro Conserveiro de Portimão. E aí, nesse centro conserveiro, e aqui o Vincent pode arranjar alguma inspiração para o novo espaço, isto são imagens, tem alguns anos algumas, mas são imagens, no fundo, de parte dessas 16 fábricas, e vocês veem, obviamente, que deram origem a centros comerciais, apartamentos, portanto, oficinas de reparação de automóveis, enfim, por aí, algumas até ainda não têm qualquer atividade, estão, por isso, simplesmente a deteriorar-se, armazéns, pronto, basicamente é isso, pronto, basicamente é essa a ideia. E uma delas, de facto, como vocês sabem, esta fábrica de Feu foi realmente a única que foi transformada e que vai da fábrica, digamos, ao museu. E como vocês veem, aliás, a primeira imagem, aí já não é a fábrica na sua versão inicial, já é um pouco mais tarde, quando se começa a fazer a relação, quando se permite esta relação da passagem de toda a zona ribeirinha, tem um acesso pedonal, digamos assim, mas começa-se a ver assim, aí sim a diferença entre as estruturas que existiam e a atual, que nós procuramos manter, como vê, portanto é evidente que toda aquela volumetria e as pré-existências mais importantes estão mantidas, chaminés, estruturas de asnas, armazéns, a cisterna, enfim, todo esse património industrial. Claro, basicamente e muito brevemente, só para uma vez que vocês conhecem com certeza o Museu de Portimão, não vou agora estar a perder-vos muito tempo, mas obviamente que todo este processo que é evolutivo, que ainda continuamos com projetos que depois mais tarde serão apresentados no próximo painel, mas nós procuramos sempre esta relação histórica com a reabilitação e a reconstituição de momentos decisivos desta fábrica, como é o caso da entrada do peixe na própria fábrica, que teve vários sistemas, e que vocês veem aí o primeiro, e agora este que nós recriamos. Portanto, e continuamos por aí afora, mantendo todo o espírito de manter, digamos assim, manter-nos fiel a este projeto e a esta estrutura que aqui encontramos, muito destruída também. Tivemos, portanto, não nos limitamos apenas a ser o Museu das Sardinhas ou o Museu das Conservas, mas procuramos ser um museu deste território e desta identidade e continuar, digamos assim, ainda hoje, a evoluir nesse território, como também irão ter a oportunidade de ver. Em relação ao percurso principal, tirando a origem e destino de uma comunidade, que é o primeiro momento, é no percurso 2 que se centra, efetivamente, toda esta história ligada mais à indústria conserveira, e aqui já temos, digamos, a introdução de elementos importantes para a compreensão dos processos de trabalho, da sequência de toda a cadeia operatória que aqui se desenvolvia nesta fábrica, nesta e noutras. Atenção, este museu não pretende ser apenas um museu da fábrica Feu Hermanos, mas sim uma síntese de todos os processos que na altura eram, digamos assim, produzidos nessas fábricas de Portimão. Portanto, e depois há importante também, só duas delas é que tinham a litografia, portanto a fábrica Feu e a fábrica Fialho. Todas as outras tinham que comprar as suas latas e a sua folha de frente, e tinham que comprar as latas à Pera Escombrera, que tinha uma fábrica ali no Parchal, que vocês ainda vêem uma chaminé junto à estação de caminho de ferro de Parchal. Em frente à estação há uma chaminé, pertencia à fábrica de Pera Escombrera, à litografia onde ele
para as outras fábricas mais pequenas, que não tinham capacidade de ter a sua própria litografia, forneciam, digamos assim. E era uma fábrica também em vários sítios do país, também em Vila de Santo António, por aí fora. Ora bem, portanto, temos um testemunho importantíssimo a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando, efetivamente, as latas, as conservas deixam de ser aquela alimentação dos exércitos que eram, não é? E há um filme que é feito e produzido para passar no cinema nos anos a seguir, nos anos 46, é feito em 46, aqui nas duas fábricas do FEU, aqui nesta e no Parchal, aliás, da Mexilhoeira, e é o Jogo da Sardinha, onde se conta, efetivamente, todo o processo e passava nos cinemas, como documentário inicial do filme principal. Portanto, já aqui havia uma ideia de merchandising ainda mas interessante. Um filme a preto e branco, obviamente. E depois temos também, porque isso é uma relação muito profunda com digamos, a área social deste museu, que era muito importante, e penso que felizmente ainda estão todos vivos, dá-me ideia, e portanto nós trazemos a voz, digamos, dos seus atores principais cá para dentro. Não é? E isso é muito importante nesta relação social do museu com o seu território e com a sua sociedade. Finalmente, apenas uma visita, enfim, ao último percurso, que é essa externa, onde nós, numa fase posterior, e por isso é que estamos em evolução, resolvemos poder apresentar esta forma pedagógica de tornar navios de guerra em maternidades. Não é? Que é assim uma coisa interessante, passar da guerra para este tipo de maternidades de peixe e de vida marinha. Portanto, e aí contamos a história a quem não pode mergulhar e, portanto, pode aqui aperceber-se do que é que foi feito em 2014, 15. Ora bem, mas para além desta questão industrial da fábrica, há outras áreas à volta do museu que são importantes e que nós também queremos preservar e preservamos. É o caso do nosso guindaste Marion. Tem uma história muito curiosa. Esta Marion Steam Shovel Factory, que ali vê a imagem, que é no Ohio, era no Ohio, agora já não é, claro, porque depois ela foi adquirida. Mas Marion é a cidade onde foi, a cidade do Ohio, onde aliás, nós tínhamos dois, o Marion 1 e o Marion 2, como aliás vêem nas fotografias, vieram substituir depois da Segunda Guerra Mundial também os guindastes a vapor, que existiam a vapor ainda, nessa altura, e portanto esta é uma história, porque esta fábrica, eu não sei se estão a ouvir bem, não estão? Sim. Ok, tinha algum receio. Esta fábrica foi a responsável também, tem esta ligação, porque foi ela que abriu com as suas caterpillars e escavadoras o canal do Panamá. Portanto, é uma história muito interessante, é Marion Steam Shovel Factory. Bom, mas para além disso também temos estas duas importantes referências industriais de pontes de ferro, a rodoviária de 1876 e a ponte ferroviária, que este ano faz 100 anos, portanto, e que em 30 de julho haverá aí alguma informação mais complementar sobre o seu aniversário. Ora bem, voltando novamente ao texto do João Arruda, ele fala ali, portanto, do fabrico de rolhas, exportação de figo e sal. Ora bem, em relação ao fabrico de rolhas, portanto, cortiça, nós tivemos em Portimão um senhor chamado Luís Bordas Marimón, contemporâneo de Manuel Teixeira Gomes, aliás, fazem algumas viagens de barco em conjunto, partindo aqui do convento de São Francisco, aqui desta zona, vão visitar as manobras da Marinha Inglesa, na Baía de Lagos, e é hoje onde está o Pingo Doce, aqui na Rua Dom Carlos I, e onde era a Recomar anteriormente. Portanto, é aí que ele estabeleceu a sua fábrica de rolhas e de cortiça, e não só. Mas o curioso é que o Rio Arade transporta-nos também muito, desde Silves até Portimão, transportava nas barcaças, uma relação forte que Silves sempre teve com a cortiça. E hoje, infelizmente, este Museu da Cortiça está um pouco abandonado e em perigo. E é uma pena, porque era uma referência importantíssima a voltar nesta bacia do Arado, nesta rede, digamos assim, nesta rota, a voltar a manter esta relação com a cortiça. Este museu, que, enfim, pensamos que está ainda em processo litigioso e em processo de classificação, mas isso nós sabemos que demora um pouquinho. Ora bem, outra relação que ele falava era o figo e o sal. Neste caso, o sal, também nós em Portimão tivemos muitas salinas,
Uma delas, como veem aqui na imagem de baixo, junto à Câmara Municipal, no largo do chamado Sapal, e outras junto à estação, portanto, junto à linha de caminho de ferro, portanto, perto das fábricas antigas lá. Mas o que é curioso é toda esta evolução, toda esta relação histórica que nós tivemos com o sal, porque somos uma zona mediterrânica, que vem desde, portanto, das salgas e das cesáreas romanas, que também temos aqui, obviamente, referências, e muito, muito fortes, é com o sal que, de facto, se fazia também portanto, a estiva, não é? Que é outro processo, especialmente com biqueirão e também sardinha, mas ainda existe na Bacia do Arado a única salina, e seria muito interessante e muito importante, embora seja privada, do Sr. Aleixo, seria muito importante que a Câmara de Lagoa tivesse uma certa atenção para com este, porque no fundo é a nossa única relação com este mundo mediterrâneo em termos de conservação e de conservas e de produtos ligados ao sal e à conservação do sal, e não só. Mas, portanto, é muito importante também, não só Silos, como também Lagoa e a sua salina, que é a nossa também, a única do Arado. Finalmente, e ainda dentro desta mesa e dos vinhos, para além da adega de Lagoa, nós em Portimão também tivemos um edifício modernista do arquiteto Vicente Castro, que é muito interessante, que está fechado hoje, e que, portanto, também remete um pouco para esta possibilidade de um núcleo de dinamização e divulgação de toda a vinicultura do Arado. E não só do Arado, mas pronto, isto são apenas intenções, projetos, que eu penso que seria interessante concluir com esta pergunta se conseguiríamos nós fazer uma nova ponte, dado que já existem algumas, mas que esta nova ponte para constituir neste arado mais elementos desta rota que completariam assim um pouco esta história que desde 1908 o João Arruda já alertava para nós todos termos a intenção. E pronto, era isto que eu queria comunicar-vos e muito obrigado. Obrigada. Bem, como nós dissemos desde o início, infelizmente não conseguimos ter connosco o representante da Casa do Medronho, mas não gostaria à mesma de mencionar o projeto que tem como missão dar a conhecer o processo de destilação da aguardente de Medronho, com a recriação da típica destila, e, portanto, não deixem de depois procurar mais informações acerca também desse projeto. Queria aproveitar aqui a presença do João Fernandes para, já percebemos que a região tem feito este esforço para alavancar aqui o turismo industrial, tem feito esta identificação de projetos, também que se encontram no vosso website, mas que estratégia realmente está a ser pensada e planeada ou já está a ser executada para ajudar estes projetos industriais? Se existem algumas linhas de apoio que poderão então ajudar a concretizar estes novos espaços, a pegarem outros que estejam inutilizados? Portanto, só aqui falar aqui um bocadinho acerca disso, se for possível. Sim. Obrigado também pela oportunidade e dizer que fiquei maravilhado com aquilo que foi o testemunho dos nossos 3 elementos da mesa, porque, para além de tudo, também demonstra bem a paixão com que estão nas suas atividades, e isso é fundamental. Como eu referi, há um grupo dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial. Há já um guia de boas práticas para o turismo industrial, que vocês podem consultar na página do Turismo de Portugal. É um guia que versa sobretudo, depois é fácil aceder a ele na página do Turismo de Portugal. Ele tem não só estas questões mais de definição e da explicitação das diferentes tipologias, tem os requisitos que são necessários para o serviço de turismo industrial, da informação às reservas, aos recursos humanos, a acolhimento, visitantes, monitorização. Eu estou a ler, obviamente, tem um rol de informação bastante interessante em relação a requisitos de instalações e equipamentos. A acessibilidade, que hoje tem que ser integrada, obviamente, em todas as questões da hospitalidade. Estamos a fazer, como referi também, eu estou a falar no plano nacional. Este é um grupo de trabalho que envolve mais do que apenas o Algarve e é protagonizado pelo próprio Turismo de Portugal. Ações de capacitação, portanto, pegar nas boas práticas e fazer aqui também
esta partilha e pegar neste guia e ir preparando aqueles que estão no terreno e que querem desenvolver um potencial. Há também ações de dinamização, há uma agenda nacional à descoberta do turismo industrial. Esteve a decorrer, por exemplo, de 8 a 14 de abril deste ano, durante a BTL também. E, obviamente, há aqui uma aposta marcada do Turismo Portugal, que é acompanhada pelas diferentes regiões. Por exemplo, a Senhora Secretária de Estado do Turismo vem na próxima segunda e terça-feira ao Algarve. Já cá esteve em Portimão várias vezes. Desta feita vai a outros lados. Um dos pontos que fiz questão que marcasse essa a visita para, in loco, podermos desfrutar de uma experiência relacionada com o turismo industrial, são exatamente duas salinas que desenvolveram esta lógica de combinação entre a produção e a hospitalidade. Mas, obviamente, que depois há que promover o que temos, não é? E para isso é preciso estruturar conteúdos, como acontece na região de turismo do Algarve, como acontece um pouco por todo o país, e depois levá-los a promover. Mas nós também temos que perceber, como aliás o Vincent aqui bem explicou, que uma coisa é eu ter uma fábrica que produz, outra coisa é eu ter requisitos para assegurar a sua visitação, para promover as suas experiências. E é muito importante, peço desculpa por este parênteses, mas normalmente quando se fala em diversificação da economia, parece que é preciso esquecer o turismo e olharmos para outras áreas de negócio. Isso seria, desculpem-me a rudeza, pouco inteligente, porque o turismo tem um efeito de linkage, tem um efeito de arrastamento de outras áreas de negócio. O próprio Banco de Portugal diz que por cada euro de valor acrescentado bruto no turismo, há 0,54, portanto, mais de metade do que se produz diretamente no turismo tem efeito de arrastamento para outros setores. Porque nós trazemos consumidores. O vinho, se nós consumíssemos o vinho que dá per capita à venda de vinho em Portugal, nenhum de nós estaria de pé. Tanto que a Vini Portugal faz uma correlação direta entre as vendas e a presença no território de turistas. Portanto, como o Vincent aqui disse também, uma estrutura que nasce para a produção tem que se adaptar para poder receber, até por questões de segurança. Tem que ganhar aqui um espaço de oportunidade. A maioria das quintas de enoturismo que fomos visitar numa primeira instância à província do Cabo, mas já há algumas em Portugal também em que isso acontece, vende metade da sua produção aos visitantes. Ora, vender dentro de portas é contar a sua história, portanto, poder valorizar o produto de um para um, portanto, vender ao preço que interessa, sem custos de distribuição e sem concorrência. Vender 50% da sua produção nestas condições é um fator de competitividade fabuloso. Isto pode ser feito com o sal, com as conservas, como já é feito com o vinho, ou para muitos outros produtos. E, portanto, nós não estamos aqui a falar de uma ideia esotérica, nós estamos a falar de uma ideia que tem um efeito concreto de alavancagem das atividades económicas. E, sobretudo, também quando nós temos conteúdos, aquilo que o José Gamer aqui fez, de forma, quer dizer, todos nós ficamos embevecidos a ouvir falar, ele depois ainda por cima conta bem a história, mas é mais fácil também poder partilhar aquilo que somos e aquilo que produzimos quando se tem conteúdos desenvolvidos. Esta é a nossa estratégia para qualquer produto, sejamos honestos, para qualquer produto turístico. É preciso estruturar a oferta e só depois promovê-la. E nós, em algumas situações, não podemos promovê-la de forma tão assintosa como gostaríamos, porque não temos ainda condições de visitação. E como vocês sabem, quando nós colocamos alguma coisa no mapa, ela, do ponto de vista da visita, tem uma reação muito rápida. E nós temos que ter algum cuidado com essa promoção. Também focar só aqui uma questão, que eu passei aqui rapidamente por ela.
além das questões de higiene e segurança para qualquer um de nós que visita uma fábrica, não é? Um elemento vivo de produção, há também as questões da acessibilidade. Nós não podemos hoje olhar para o lado e deixar um degrau que não permita a uma pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade aceder àquele espaço. E, portanto, temos que ter aqui também, nestes novos exercícios, algum cuidado. Em relação ao Vincent, ele de certeza conhece as fábricas conserveiras ali ao Olhão e viu um exercício que é muito interessante, que é, estando as fábricas dentro da própria malha urbana, chamaram artistas de arte urbana para dar cor e hoje são novos murais da cidade, são elementos de relevo, de interesse para têm um impacto visual positivo, não é? E portanto nós temos que começar a olhar para os nossos parques industriais, se queremos torná-los espaço de visita, também como elementos que têm este impacto visual positivo. E gostei muito de ouvir o Vicente, quando chamar assim, porque é um belga algarvio, como eu também sou portuense algarvio. Portanto, percebo bem essa afinidade. Temos que dar também esta cor, esta vida e chamar à participação. É também uma forma de chamar à participação dos artistas locais, e temos muitos e bons artistas de arte urbana. Obrigada. Não sei se algum dos preletores quer responder. Vicente? Bom, eu queria simplesmente não responder, mas refletir sobre a questão do trabalho sobre o impacto visual das zonas industriais, que é naturalmente uma coisa fundamental a partir do momento que nós queremos usar estes espaços para mostrar o que se faz de bem aqui no Algarve. Mas eu, pessoalmente, pelo menos para a minha atividade, eu acho que há uma outra ideia que deveria ser refletida. E Portimão, peço desculpa, é uma das cidades chaves por isto, porque o que nós vimos nos últimos 30 anos nesta região é o declínio industrial, a mudança demográfica, o fim das atividades no centro urbano. Ou seja, a grande questão hoje em dia, por exemplo, em Portimão, é como é que gentrificar, atrair mais atividades, mais pessoas aqui no centro de Portimão. Ou seja, em vez, ou também criando um impacto visual, era muito mais chamativo, é muito mais estruturante de imaginar, de atrair fábricas de conservas, por exemplo, no centro de Portimão. Eu sei bem que a nível de organização e de regras e tudo isto criava umas coisas complicadas, mas imaginamos 2 segundos de poder ter uma fábrica de conservas aqui no centro de Portimão, ou perto daqui, atirava muito mais pessoas. Os pastéis de Belém... O José Gamert mostrou ali umas ruínas que são no centro da cidade, se não me engano, e que tinham uma atividade conserveira. Sim, já havia, aliás, junto a... Mas foi uma oportunidade, se o Vicente quiser. Mas eu penso que haverá talvez soluções interessantes para localizações, porque elas dependem muito até da entrada rápida do peixe. Por isso é que estavam junto às margens, não é? Mas eu penso que os centros da cidade hoje, e isso, já há alguns exemplos, e tal como vocês encararam no início uma estrutura artesanal, é também os novos artesãos que devem também, se calhar, pensarmos nos espaços específicos no centro da cidade também. E já há alguns casos de azulejos e outros, quer dizer, mas toda essa nova filosofia, porque o artesanato não pode ser visto como uma coisa, digamos, morta, antiga apenas. Portanto, antes, pelo contrário, nós vemos muitos bons exemplos de renovação dessa criatividade artesanal e posta, se calhar, no centro das cidades, nos locais, e aí sim, sem problemas de poluição e outros, não é? Mas há de facto essa questão de chamar novos elementos de criatividade e de interesse, baseado também nas nossas tecnologias antigas, mas renovadas em termos criativos, obviamente.
Obrigada. Passava então a questões do público. Não sei se alguém gostaria de intervir, colocar alguma questão. Está ali um senhor lá ao fundo. Muito bom dia. Eu tinha uma pergunta e uma reflexão. Se calhar vou começar pela reflexão. Muito breve. Eu penso que o enoturismo no Algarve tem um longo caminho, mas muito longo a percorrer. Mais alto, por favor. Mais alto. Sim. Não, é dirigir o microfone no sentido da boca, porque ele é direcional, provavelmente. Sim, agora já. Portanto, como eu estava a dizer, eu vou fazer uma pergunta e uma reflexão. Vou começar pela reflexão. O enoturismo tem um longo, mas muito longo caminho a percorrer no Algarve, sem dúvida. Basta tentar ali em Setúbal, eu vejo uma larga divulgação de passeios no Rio Sado, com pôr do sol, avistamento de golfinhos e degustação de vinhos a bordo de várias quintas. Em cada passeio é escolhida uma quinta diferente. Fazem visitas a quintas durante o resto do ano, vão buscar as pessoas ao comboio, a uma estação lá perto, fazem várias atividades dentro das quintas, workshops. Portanto, é um enoturismo ao longo do ano. Recentemente no Douro, eu soube de uma quinta que está no interior do Douro, Vinheteiro, que faz o check-in em parapente. Eles vão buscar os clientes em parapente. Atenção, eles estão mesmo no interior do Douro, Vinheteiro. Falava-se aqui em criatividade, é isto que estamos a falar. Podia falar da região dos vinhos verdes, etc, etc. O Algarve. Enfim. A minha pergunta é dirigida ao Dr. João Fernandes. Se bem me recorda, houve um estudo encomendado sobre os hábitos dos estrangeiros que nos visitam. Hábitos gastronómicos. Portanto, comida, vinho, obviamente. Se pudesse falar das consequências que este estudo terá brevemente, agradecia. Eu sei que foi atrapalhado pela pandemia. Não foi, não. Para já, obrigado pela questão. E já agora também, nós naturalmente temos que nos desafiar, mas também temos que reconhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. O primeiro guia de vinhos do Algarve, de forma estruturada a ser promovido, foi feito pela região de turismo do Algarve. E estou à vontade, porque não estava ainda na região de turismo do Algarve. Tal como a Cataplana já tinha morrido se não fosse a região de turismo do Algarve a retomar o trabalho sobre essas matérias, os produtores de vinho no Algarve não se entendiam para sequer fazermos um guia. Fizemos um guia. Fizemos uma rota, na altura, com um grupo de produtores. Esse guia hoje tem uma vertente completamente diferente, já não foca o produto, foca o storytelling das quintas, da produção, já evoluiu no sentido de poder também informar sobre a experiência que se pode ter nas quintas de enoturismo. Tem cerca de 30 quintas com diferentes experiências. As experiências já são muito mais ricas. Hoje eu posso ter, aliás, a Associação de Turismo do Algarve tem um talhãozinho onde faz o seu blend, onde pode produzir o seu vinho, aqui bem perto. Hoje já há os piqueniques que são muito agradáveis na vinha, hoje já há a pizza, hoje já há um conjunto de experiências que são mais ricas e que podemos promover. Mas, de facto, nós temos vindo a promover também um conjunto de estudos, aliás, projetos que são reconhecidos internacionalmente e cá são pouco conhecidos, que versam a gastronomia e os vinhos, sobretudo na perspectiva de criação de percursos de férias enológicas e gastronómicas, portanto, com uma perspectiva também de turismo cultural, portanto, um turismo que não tem uma atitude passiva, tem também a experiência, não é? Que não vai só provar o vinho, que vai percorrer esta participação mais ativa. Foram desenhadas essas
esses percursos ideais em relação à venda, foram estudados canais, estamos a trabalhar com alguns produtores nesse sentido. Temos outro projeto, por exemplo, como o Craft and Food, o José Gamer falou aqui da necessidade de também estimular a renovação destas artes, nomeadamente ligadas ao artesanato. Felizmente isso tem acontecido, de trazer também artistas para fazerem residências artísticas aqui sobre aquilo que são as nossas práticas. O projeto TASA tem sido um projeto que depois até é exportado para outras regiões. E, portanto, tem havido realmente trabalho nestas matérias. Falta-nos, na minha perspectiva, desculpem uma franqueza, 2 elementos que são fundamentais para que as coisas tenham uma evolução mais rápida. Um é a regionalização. Faltam-nos instrumentos administrativos para um governo regional ter facilidade de fazer a interlocução de vários setores. E o turismo precisa de outros setores. O turismo precisa da saúde, como precisa da indústria, como precisa da agricultura, mas precisamos trabalhar de forma mais intersetorial. E depois precisa de orçamento. Não sejamos inocentes. Nós estamos há 3 quadros comunitários como uma região rica e, portanto, não tem acesso a grandes fundos comunitários e depois também o próprio Orçamento de Estado. Eu disse isto a um anterior secretário de Estado do Orçamento e ele concordou. O Orçamento de Estado vai para a alavancagem de fundos comunitários para nós termos uma conta de merceeiro. O Norte tem 5 mil milhões para 7 anos, isto há 3 quadros comunitários seguidos, portanto, são 15 mil milhões. O Centro tem 3 mil, o Alentejo 1.200 milhões e nós tínhamos 300 milhões por ano. É esta a relação. E depois, quando é preciso pôr dinheiro para alavancar estas candidaturas, nós temos sempre menos. Mas temos uma vantagem nisto tudo que os outros não têm na mesma escala. Nós, em 2019, só em dormidas na hotelaria, tivemos 21 milhões de dormidas. Portanto, nós temos os consumidores. Mesmo quando dizem, o Algarve, vinho. Há pessoas que não conhecem a história do Algarve, não é? Que não conhecem a realidade da oferta. A grande vantagem é que nós já cá temos o cliente. E isso, mesmo no Alentejo e no Douro, é preciso fazer um grande esforço para trazer o consumidor até àquele ponto. Nós, a grande vantagem que temos é que nós já o temos aqui. E, portanto, claro que é preciso explorar novos segmentos de procura, pessoas que tenham uma motivação primária para procurar o turismo industrial, claro que sim, mas também temos que o estruturar um bocadinho mais. Leva mais tempo porque não temos esse oxigênio do financiamento, nem temos o instrumento administrativo de termos uma região que pensa, planeia e decide. Faltam recursos às vezes. Já falei demais. Se eu pudesse Força, também, Vanessa, sim. queria também dar aqui uma palavra relativamente a este assunto, que é, portanto, no Algarve também já existem no turismo o ano inteiro, não é só noutras regiões, nós também já temos, como o Dr. João estava a dizer, nós temos a vantagem de termos aqui o cliente o ano inteiro. Isto facilita, sim, o nosso trabalho, mas temos que pensar que a história dos vinhos no Algarve, embora tenha um passado com muita carga, mas esteve esquecido durante muito tempo. E é preciso fazer um grande esforço para voltar a colocar os vinhos do Algarve no mapa, digamos assim, dos interesses. E neste momento eu acho que tem sido feito um grande esforço por parte de todas as entidades e acho que estamos no bom caminho. Também tenho que referir que, portanto, tudo acarreta custos, não é? E nós temos, portanto, o custo de produção é muito elevado e, por vezes, também não temos os recursos humanos suficientes para dar resposta a tudo. Como o Vincent dizia há pouco, portanto, a nossa principal função
é o sermos produtores. Damos esta possibilidade de um ponto de vista educacional também, cultural, dar a conhecer a quem nos procura a forma como nós desenvolvemos o nosso produto, a forma como nós fazemos o vinho, e eu acho que, portanto, é aqui uma combinação perfeita. Mas também tem que haver, lá está, além da criatividade, porque ela existe, tem que haver também a outra parte, tem que ser estruturado, lá está, tem que haver aqui, tem que ser uma coisa bem cimentada, com um crescimento bem pensado. Dizer que, falando um pouco da nossa parte, porque portanto, é o projeto que melhor conheço, embora conheça os outros também aqui que nos são mais próximos. Nós este ano estamos a fazer como novidade a nível de programas os piqueniques na vinha e temos também uma parceria com portanto, uma empresa que opera no Rio Arade, que é a Sunboat Trips. Eles fazem, portanto, passeios em barcos movidos a energia solar e fazemos aqui esta combinação portanto, com os vinhos. Acho que há possibilidade para fazer mais e melhor, mas temos que o ir fazendo de uma forma, portanto, equilibrada e sustentada. O Vicente gostaria de dar uma palavra, não é? No mesmo sentido do que vocês estão a falar, eu acho também que esta vertente, esta dinamização do turismo industrial é também uma maneira, uma técnica para trabalhar o orgulho regional. Porque quando falamos de turismo, falamos sobretudo sobre os turistas estrangeiros que têm dinheiro e que vêm gastar dinheiro aqui ou não sei o quê, mas os primeiros turistas que nós temos que ver são os próprios algarvios. Nós temos pessoas de Tavira que vêm às vezes visitar a nossa fábrica e acho que fazem bem. Eu estou a dizer isto porque eu sempre notei que no Algarve que há não uma vergonha, mas talvez uma forma um bocado de não claramente dizer as coisas, de não dizer ok, nós temos produto de alta qualidade. Bom, os franceses que vocês todos conhecem têm muitos defeitos, mas têm algumas qualidades, sabem falar dos produtos deles. E tem a ver também com as histórias que elas vão pegar através das visitas que elas fazem, numa adega ou não sei o quê. Mas isto tem um impacto. Isto tem um impacto sobre os valores acrescentados que os próprios produtos deles têm. Como é que é possível, hoje em dia, com um vinho de qualidade igual francês, é vendido mecanicamente 35% mais caro que um vinho algarvio? Este espaço dos 35% é sobre isto que nós temos que trabalhar. Porque este 35% cria um valor acrescentado para as empresas, cria valor acrescentado para a riqueza desta região e, sobretudo, dá possibilidades de tornar uma economia muito mais sustentável. Porque é verdade sobre o efeito multiplicador do turismo, 0,64. 0,54. 54. VAB, de valor acrescentado bruto. Mas, salvo erro, a indústria é vezes 3. Ou seja, as indústrias, um investimento de €1 faz 3 euros no exterior. Isto acho que é uma média europeia ou não sei o quê. Eu acho, salvo erro, a verificar. Mas de certeza que a indústria produz muito mais valor acrescentado que um investimento dentro do turismo. Não quer dizer que não temos que investir no turismo. Mas se nós podíamos juntar as forças, mais valor. Mais valores é mais valor, é mais salários, é mais riqueza para a região e, honestamente, precisamos disto. Porque não são os grupos hoteleiros que têm que tirar todo o valor do património algarvio. Reagir também sobre a questão dos subsídios.
Porque é verdade que é difícil hoje em dia, a nível do turismo industrial, imaginar onde é que há a responsabilidade dos subsídios que vêm do ramo turístico e os subsídios que vêm do ramo industrial. E isto é uma coisa que nós temos claramente de identificar, porque, basicamente, se eu fazia uma nova fábrica amanhã, toda a parte que era ligada às visitas, onde é que ia buscar financiamento, ou linhas de crédito, ou subsídios. E isto é uma questão que hoje em dia não está realmente clara dentro do meu espírito. E também dizer o seguinte, que é verdade que o Algarve tem menos recursos sobre os subsídios, mas a grande realidade é dizer que esses recursos não são usados. E não são usados, eu vou ser um bocado frontal quando eu digo isto, simplesmente porque é super complicado receber os subsídios europeus. Nós somos uma empresa de 8 pessoas. Eu fiz um pedido de apoio sobre os subsídios comunitários. Em 2016, eu recebi a primeira tranche em 2020. Isto é a realidade. E a realidade é que eu tive que passar por um consultório para perceber os caminhos, as dificuldades, a sinuosidade deste percurso. E a realidade é que há subsídios, talvez menos que no resto de Portugal. Eu falo para o Algarve. Eu não sei como é que se passa nas outras regiões. Eu sei que também que na Bélgica é complicado. Em todos os sítios da Europa é difícil. Mas nós temos uma economia cá no Algarve que a sua tipicidade são pequenas e médias empresas. Como é que nós vamos, nos próximos 10 anos, permitir a estas pequenas e médias empresas de passar sobre um escala maior? É isto a questão, e estas pequenas e médias empresas, hoje em dia, não têm as ferramentas, porque não têm juristas 24 horas por dia, para criar os dossiês para dar aos organismos que seguem os subsídios comunitários. É o meu ponto de vista, mas eu acho que há grandes possibilidades. Vicente, só peço desculpa para responder aqui muito claramente. Eu não trabalho na CCDR, mas na área do turismo, nós temos 2 linhas a que pode recorrer para isto. O programa Transformar e a qualificação da oferta. Mas melhor do que apenas lhe falar em 2 linhas de financiamento, é que, embora as linhas sejam do Turismo de Portugal, não sejam do Turismo do Algarve, são entidades distintas, nós temos um gabinete de apoio exatamente para isso. Para ajudar o empresário a não ter que descodificar uma linguagem que é realmente hermética. Concordo. Essa questão há pouco o Fernandes falou da regionalização. Como forma, enfim, de interagir de outra forma e também ter acesso a outro tipo de apoios. Mas eu também, já agora, ao nível mais local e do Arad, eu pergunto, porque há pouco, digamos, a Vanessa falou que fazia acordos com uma empresa de barcos, não é? Ou seja, todas estas micro, médias ou grandes empresas e ao mesmo tempo estruturas industriais, de turismo industrial que estão no Arad, e portanto a tal rota do Arad, de certo modo, não existe estruturada. Portanto, ou seja, cada um de vocês procura por si, exatamente, portanto, não há uma estrutura. Não sei se o turismo, independentemente de ter postos de turismo, de ter divulgação online, não sei se também uma outra futura, porque também, além da regionalização, também a intermunicipalização é importante exatamente para os municípios poderem organizar e constituir, no fundo, aquilo que nós aqui, se calhar há uns anos, já andamos a falar nestas jornadas, que é uma rota mais oficial ou mais estruturada que possa ser oferecida em vários níveis. E, portanto, não sei quem podia avançar, portanto, não há nenhuma estrutura, não há nenhuma comissão, não há nada, porque cada um vai por si, isoladamente. Portanto, é um pouco essa também a dificuldade. Eu agradeço, até porque me permite
relatar o histórico de algumas rotas. Nós desenvolvemos já inúmeras rotas temáticas culturais, como a Rota dos Omíadas, que é um povo interessantíssimo que liderou o Algarve durante cerca de 50 anos e deixou marcas incríveis, do Almutami, de uma série de temáticas de diferentes ocupações do território. Fizemos com a CVA, ou com a Associação da Rota dos Vinhos, a Rota dos Vinhos. Estamos a trabalhar com Monchique também para desenvolver uma rota que tem a ver com árvores centenárias, mas depois todas estas rotas morrem se não tiverem uma dinâmica de proximidade, uma dinâmica de benefício dos próprios atores. A Rota dos Vinhos tem um exemplo que não correu bem. Foi estruturada com a CVA, connosco, com os produtores, mas numa altura ainda precoce, ou seja, a maturidade dos atores para uma lógica de rota turística ainda não estava conseguida. Hoje, a realidade é outra, mas hoje a realidade também na própria CVA é outra. Não sei se é por ser uma senhora a liderar, a Sara a liderar a CVA, mas a verdade é que hoje os produtores percebem o benefício de uma rota funcionar e, portanto, já há outra capacidade de chegar aqui à Vanessa ou aos outros produtores e dizer vamos participar nisto, porque isto tem que ser voluntário, tem que ter serviços, os serviços têm que estar disponíveis num período em simultâneo, para que realmente uma pessoa possa percorrer essa rota. Tem que ser vivido pelos agentes locais, não pode ser só para turista ver. Não é? O residente, como dizia o Vicente e bem, nós das coisas que fazemos com mais agrado é levar os miúdos à Via Algarviana. Até criámos um projeto que é a Via Algarviana Júnior. Todos os anos, os miúdos do próprio concelho, que não conhecem muitas vezes essa experiência, é levar as crianças, por exemplo, todos os anos fazemos isso num concelho, levar 500 crianças de um concelho a experienciar as várias matérias de turismo de natureza. Temos que fazer o mesmo, se calhar aqui na zona do Arado, primeiro dar a conhecer ao próprio residente. Eu sei que vocês fazem um esforço, por exemplo, o museu teve esse mérito, não é? Se calhar há poucos portimonenses que não vieram ao museu, mas a maioria dos museus nas cidades são desconhecidos dos cidadãos. Portanto, o primeiro exercício também é esse, é dar a conhecer aos residentes, porque eles são... Aliás, hoje nós somos todos jornalistas, não é? Nós somos todos publicitários, pomos na rede, isso é preciso que esteja enraizado. Mas sim, nós estamos disponíveis para participar se quem é beneficiário estiver disponível para trabalhar. Porque nós já fizemos muitos exercícios em que depois a porta está fechada. O elemento mais icónico daquela rota é o primeiro a levar a rota ao fundo. Portanto, totalmente de acordo, mas só se alguém tiver as mãos fora dos bolsos. Houve há poucos dias, do mês passado, os dias a dinamização do turismo industrial. Pelo menos dentro da nossa fábrica organizamos dias porta abertas e funcionou super bem. Ou seja, foi uma atividade que nos beneficiou muito, e principalmente com pessoas daqui, porque o que é terrível de imaginar é que ainda, por exemplo, no nosso caso, há pessoas que vivem na região que não sabem que é uma fábrica de conservas, quer dizer que ainda não fizemos bem o nosso trabalho. Muito obrigada. Bem, como estamos agora mesmo no tempo de terminar para o coffee break, pedi então a palavra ao João Fernandes só para terminar aqui o nosso painel. Obrigada. Eu já falei. Eu quero só agradecer mais uma vez o convite da Teia de Impulsos e agradecer também aqui aos nossos oradores. E aqui perdoem-me a declinação positiva, agradecer ao José Gameiro também, porque ele realmente personifica esta ideia de cultura, de hospitalidade e muito obrigado por este património que tem dinamizado aqui. E ao Vicente, eu agora vou passar a chamar Vicente mesmo. Sim, à vontade. Porque gostei tanto da forma aguerrida como defende a nossa causa, pá. Muito bem.
e à Vanessa, obrigado pelo vosso trabalho e contem connosco. Obrigado Obrigada, a todos. então.